noite, meu nome é Tainá, eu tô fazendo dupla junto com a Thaís e nós vamos falar um pouco sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente vai começar falando sobre o que é Brexit e o seu conceito. Ela é uma abreviação das palavras inglesas Britain, que é Bretanha, e do Exit, que significa saída. E ela se popularizou com as campanhas pró e contra a saída do Reino Unido da União Europeia. A escolha pela saída ela foi determinada através de um referendo, que ele foi votado em 23 de junho de 2016, por média de 17 bilhões de pessoas. O seu resultado ele acabou custando também a demissão do primeiro-ministro da Inglaterra, que se chama David Cameron, e ele advogava a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. David Cameron ele propôs um referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia caso eles vencessem as eleições gerais de 2015. E agora eu vou falar um pouco sobre o resultado geral das eleições. Sobre o resultado das eleições, foi mais ou menos o seguinte: em média de 17 milhões de pessoas votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, o que totalizou em média 52% dos votos válidos. E em média de 16 milhões de pessoas votaram a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, o que computou em média de 48% dos votos válidos. Com essa derrota da permanência do Reino Unido na União Europeia, o primeiro-ministro, o David Cameron, ele renunciou ao cargo e ele foi sucedido por uma mulher chamada Theresa May. Ela é ex-ministra do Interior. Ela venceu essa disputa interna no Partido Conservador e ela conseguiu ser nomeada a primeira-ministra do Reino Unido. E ela é a primeira mulher, depois de muito tempo, que conseguiu retomar a posição de ministra. Agora a gente vai falar um pouco sobre a saída do Reino Unido na União Europeia. Só que antes da gente falar necessariamente sobre a saída do Reino Unido na União Europeia, a gente tem que entender a importância do Reino Unido na União Europeia e a importância propriamente dita da União Europeia. Ela basicamente detinha 28 países membros e ela nasceu em 1957 e ela tinha o nome de CEE, Comunidade Econômica Europeia. Ela foi criada através de um tratado de Roma e ela tinha dois propósitos fundamentais na sua criação, que seria basicamente integrar em política e economicamente a Europa num contexto pós-guerra e impedir também, por meio dessa integração, o aparecimento de novas rivalidades e rivalidades semelhantes àquelas que deram a origem à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais. As negociações para a conclusão, para que a saída do Reino Unido seja concluída, é necessária a ativação do artigo 5º do Tratado de Lisboa. Esse artigo foi ratificado por todos os países membros da União Europeia em dezembro de 2007 e estipulou procedimentos necessários, que era para conduzir as negociações caso algum país desejasse sair do bloco econômico. Esse artigo 5º traz o seguinte: o país interessado em deixar a União Europeia deve formalizar esse pedido, informando a sua intenção ao Conselho Europeu e que assumirá as negociações com um país interessado que também deixaria o bloco. O Reino Unido ativou o artigo 5º no dia 29 de março de 2017, oficializando sua intenção de deixar o bloco econômico. E a partir desse momento foi que o Reino Unido e o Conselho Europeu negociaram os termos previstos para conduzir essa saída. O prazo de negociação previsto era de 2 anos e nesse prazo o Reino Unido continuaria como membro ainda do bloco. A saída somente se oficializaria quando todas as negociações fossem concluídas, em abril de 2019, conforme estava previsto. Caso fosse necessário, as negociações poderiam ser prorrogadas e os membros do Conselho Europeu aprovariam. Finalizando esse processo, as consequências para o Reino Unido, uma vez consolidada a saída dele do bloco, espera-se que a economia britânica sofra impactos, e apesar de ser muito difícil ainda prevê-los. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo,
publicou um estudo que faz uma estimativa que a economia britânica encolha em 1,5% a 9,5% com a consolidação dessa saída. Existem, porém, aqueles que discordam do dado apresentado, argumentando que o Reino Unido terá liberdade de fazer acordos econômicos livremente. Porém, outros países também não concordam. Isso beneficiaria a economia britânica.